Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 18 do curso de Python do Zero ao Avançado. E nessa aula vamos ver alguns conceitos iniciais a respeito de Machine Learning. E para isso vamos utilizar a linguagem Python e algumas bibliotecas disponíveis nessa linguagem para tratar sobre esse assunto. Eu dividi a aula em 4 tópicos, que são eles: introdução a Machine Learning. Vamos ver como é que funciona, quais são os tipos de Machine Learning que existem. A gente tem vários tipos. E também quais são as principais bibliotecas que estão disponíveis no Python para a gente trabalhar com esse conceito importantíssimo em Python. No tópico 2, vamos ver um pouco sobre classificação com Scikit-learn, que é uma biblioteca Python. E no 3, regressão com Scikit-learn. E no 4, vamos colocar em prática essa questão teórica, essa questão de classificação e regressão com Python. A gente vai desenvolver um pequeno código onde vai tratar desses 2 temas de uma forma que envolva um assunto do nosso dia a dia, que vai ser um pouco mais fácil da gente compreender dessa forma. Eu fiz o código voltado para uma situação corriqueira do dia a dia, que vai facilitar a nossa aprendizagem nesse assunto de Machine Learning. Continuando, introdução ao Machine Learning. Machine Learning, que nada mais é do que aprendizado de máquina, é um subcampo da inteligência artificial que envolve o desenvolvimento de algoritmos e modelos que permitem que os computadores aprendam e façam revisões ou tomem decisões com base em dados, sem ser explicitamente programados. O objetivo da Machine Learning é capacitar as máquinas a aprenderem automaticamente a partir de dados e a melhorar seu desempenho em uma tarefa específica ao longo do tempo, sem intervenção humana constante. É o ramo da inteligência artificial, né? Quando a gente trata de inteligência artificial, esse é um conceito fundamental, que é o aprendizado da máquina. A capacidade da máquina aprender por ela mesma. Ela é programada de uma forma, utilizando cálculos matemáticos, alguns conceitos, para que não seja necessário o ser humano estar dizendo o que ela deve fazer ou não na tomada de decisão. Continuando, ele é dividido em alguns campos, que são 4, que é o aprendizado supervisionado, onde a entrada dos dados é supervisionada e a saída também. A saída é pré-programada, ou seja, você coloca os dados no algoritmo e essa saída tem que ser exatamente de acordo com o que já está programado. Esse é o chamado supervisionamento, né? O aprendizado supervisionado. O aprendizado não supervisionado, que a saída não é esperada exatamente aquela saída, né? E também o aprendizado por reforço, que é um dos mais utilizados. Vocês podem... Um exemplo do dia a dia que utiliza o aprendizado por reforço é aqueles boot do Instagram, onde você conversa com um chatbot e ele, ao final, ele pergunta como foi que ele se saiu. Se você gostou da aprendizagem, ele aprende de acordo com a sua resposta. Se o algoritmo se deu bem na resposta final, ele é recompensado. Senão, ele é penalizado. E com essa penalização, ou que deu certo, né? O usuário falou que deu certo, ele vai aprendendo com isso. E o aprendizado profundo também, que é o Deep Learning, que a gente vai ver na próxima aula, que é um tipo de aprendizagem de máquina que trabalha com redes neurais em Python. A gente vai trabalhar com redes neurais na próxima aula. Continuando, aqui eu classifiquei para vocês algumas bibliotecas que são utilizadas para aprendizado de máquina em Python, que são o Scikit-learn, que a gente vai utilizar nessa aula de hoje, o TensorFlow, o Keras, que é muito utilizado em redes neurais, o PyTorch, o NumPy, que a gente já viu aqui no curso de Python, assim como o Pandas, que é para você fazer o tratamento de dados, o Matplotlib e o Cerebon, que é para exibição de gráficos. Continuando, classificação com o Scikit-learn. A classificação com o Scikit-learn é uma tarefa de aprendizagem de máquina supervisionado, que envolve atribuir rótulos, são classes, a amostras de dados com base em um conjunto de características, esses são os recursos,
O Scikit-learn é uma biblioteca popular em Python que fornece ferramentas eficientes e eficazes para realizar tarefas de aprendizado de máquina, incluindo a classificação. Não só a classificação, também, ele tem diversas outras funcionalidades. Na classificação, o objetivo é treinar um modelo com dados rotulados para que ele seja capaz de aprender os padrões nos dados e, posteriormente, fazer previsões precisas em novos dados não rotulados. O modelo de classificação recebe um conjunto de características como entrada e atribuição, e atribui um rótulo específico como saída, indicando a classe a qual a amostra pertence. Ele vai prever um padrão em determinada quantidade de dados. Exemplo, o exemplo que a gente vai utilizar na aula de hoje, a gente vai trabalhar com valores de casas. Valores de casas de acordo com a sua metragem. Uma casa de 150 metros quadrados tem o valor de tanto. Uma casa de 200 metros quadrados vale tanto. A gente vai colocar uns dados dentro do Scikit-learn e ele vai prever qual vai ser o valor de uma casa dependendo do seu tamanho. Ele vai conseguir fazer essa classificação e prever. Continuando. Está um pouco confuso agora, mas quando a gente colocar a mão na prática, fazendo o código, vai ficar um pouco mais simples. Agora vamos falar um pouco sobre regressão com o Scikit-learn. Na regressão, o objetivo é treinar um modelo com dados rotulados para que ele seja capaz de aprender os padrões nos dados e, posteriormente, fazer previsões precisas em novos dados não rotulados. O modelo de regressão recebe um conjunto de características como entrada e prevê um valor numérico contínuo como saída. Ele é supervisionado, né? Ele sabe qual é a entrada e também ele vê qual é a saída. E agora, sem mais delongas, vamos colocar em prática essa questão de Machine Learning com Python. A gente vai utilizar a biblioteca Scikit-learn para fazer essa atividade sobre Scikit-learn, sobre aprendizado de máquina com Python. Bom, pessoal, de volta à nossa parte prática. Vamos colocar em prática os conceitos a respeito de Machine Learning. Para isso, vamos abrir o nosso Visual Studio Code. Nosso Visual Studio Code está aberto aqui o arquivo da aula anterior, onde a gente trabalhou com ciência de dados em Python. E nessa aula a gente viu um código para a criação de CSV, onde a gente criou alguns dados aleatórios. E também fizemos um código para tratamento de dados, utilizando pandas e a exibição dos dados utilizando o Matplotlib. Esses foram os conceitos a respeito de ciências de dados em Python. Quem não viu ainda essa aula, eu recomendo fortemente que vá à aula anterior e dê uma olhada nela, que vale muito a pena. Vamos fechar esses arquivos da aula anterior e vamos criar um arquivo para a aula de hoje. Clicando no íconezinho aqui de criar o arquivo, vamos nomear de aula 18.py. Aula 18.py. Nesse código que a gente vai criar agora, vamos fazer um aprendizado de máquina utilizando um exemplo do dia a dia. O exemplo é o seguinte, é prever valores de casas, valores imobiliários, né? E para isso vamos trabalhar com a biblioteca Scikit-learn em Python. Antes da gente codificar aqui, vamos instalar a biblioteca, criar um novo terminal e utilizando o gerenciador de pacotes padrão do Python, o pip, vamos colocar o seguinte código: pip install scikit-learn. Dá enter. A instalação vai depender muito da sua conexão com a internet. Ela pode ser uma conexão, se for uma conexão rápida, vai ser bem rápida a instalação. Se for lenta, vai demorar um pouco mais. Vamos aguardar. Enquanto ele está instalando aqui, vamos codificando. A gente vai precisar importar duas bibliotecas e alguns submódulos da Scikit-learn, que é o NumPy e o Scikit-learn. Vamos iniciar com o NumPy. Import NumPy. Vamos dar um apelido a ele, snp.
Isso vai fazer com que toda vez que eu chamar um NP dentro do código, eu estarei me referindo ao NumPy. Enter. Agora vamos pegar do pacote from sklearn .model selection. Vamos importar o módulo trying to split. Fazer mais importação from sklearn linear model import linear regressão linear e from sklearn metrics import meia squared. Deixa eu ver se a gente encontra aqui. Main squared erro. São essas as importações necessárias para a gente implementar o código. Agora vamos colocar preços, criar alguns dados para preços imobiliários. Vamos criar uns arrays. Preço, vou criar um array chamado preço casas. Vou receber um NP, que é o numpy.array, um array numpy. Vamos passar o array para essa função numpy. 150,200, eu estou colocando os valores em milhões, em mil aqui, né? No caso, 150 mil, 200 mil, 300 mil, né? Vou botar 250 mil, 300 mil, 300 mil, 350, 400, 450, 500, 550, 600. 600. Pronto. São os valores. Agora vamos criar também uma variável para o tamanho das casas. E aqui já foi instalado, né? Já instalou o sklearn. Ele não está reclamando mais aqui aquele que não tem a biblioteca, já está instalado. Já foi a instalação. Vamos criar agora um variável para o tamanho de casa. Tamanho underscore casas. Recebendo np numpy.array novamente. Mais um array. Passando a lista de valores. 100,150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550. Aqui são os tamanhos das casas. E vamos comentar aqui para ficar um pouco mais organizado. Colocar dados de exemplo. Vamos botar aqui o preço das casas em... não é milhões, né? Milhares. Aqui é uma variável. Dependente. E tamanho em metros quadrados. Que vai ser variável independente. Variável independente. Pronto. E comentando aqui fica mais fácil da gente entender. Agora vamos dividir os dados em um conjunto de treinamento e teste. Eu vou criar agora variáveis de tamanho de casa e algumas variáveis para teste. Tamanho casas vai receber tamanho casas.re.
Aqui a gente vai redimensionar. Reshape. Os valores de -1 e 1. Valor de -1. E agora vamos criar as variáveis xTrail. Xtry. Opa, não mais, né? Aqui é o underscore. O X maiúsculo. Vírgula X underscore teste, vírgula Y, então Y minúsculo, underscore try, vírgula Y underscore teste. Isso aqui vai receber o try test split, passando tamanho das casas, vírgula preço das casas, vírgula, dá um teste size aqui de 0.2 e um valor aleatório. Vamos dar um handle state de 42. Pronto. Vamos comentar novamente aqui. Dividir os dados em conjunto de treinamento e teste. Aqui é necessário redimensionar para uma matriz coluna. Comentando assim fica um pouco mais simples da gente entender. Nós vamos criar um model vai receber linear regression. Vamos comentar. Criando uma instância senta aqui, criando instância do modelo de regressão linear. Criando instância de modelo de regressão linear. Agora vamos treinar o modelo usando os dados de treinamento. Para isso vamos chamar o model.fit treinar, passando x try e y try. Vamos comentar novamente. Treinar o modelo usando os dados de treinamento. Vou salvar aqui, dar um Ctrl S só para sair aquela bolinha avisando que eu não salvei. Agora vamos fazer as previsões, né? Fazer previsões de dados de teste. Vamos criar uma variável chamada previsão. Previsões. Vou receber model.predict de previsão e um x teste aqui. X teste. X teste. Comentar novamente. Fazer previsões nos dados de teste. Deixa eu dar uma redimensionada aqui nesse tamanho. Agora vamos calcular o erro médio quadrático. MSE, a variável que a gente vai criar, vai receber mean square de erro. A gente importou lá em cima, né? Mean square de erro.
não demos nenhum apelido a ele, por isso que a gente tem que chamar o nome da classe que a gente importou. Vamos passar para ele ytest, vírgula, e a previsões. E no final vamos exibir os resultados, né? Mas antes eu vou comentar aqui, colocar o erro médio quadrático, calcular o erro médio quadrático e vamos exibir os resultados. Na exibição dos resultados a gente poderia utilizar o matplotlib para isso, porém é melhor a gente utilizar os prints. Vamos colocar alguns prints e vai exibir na tela quais são os resultados dessas previsões. Então print vou colocar um string dados de teste, vírgula xtest ponto flatten print preços reais das casas, preços reais das casas, que no caso vai ser um string, vírgula ytest e print aspas duplas, previsões de preço das casas, vai ser previsões, e vamos imprimir o erro agora. Print erro médio quadrático da regressão. Erro médio quadrático da regressão, que vai ser a nossa MSE, né? A nossa variável MSE. Essa é a variável. Ctrl S para salvar. Vamos ver se tem algum erro aqui. Isso. Agora vamos executar para ver o resultado. Dá um enter aqui. Aguardar. Pronto, ele fez as previsões aqui. Vou colocar alguns dados. Dados de teste 500, 150. Colocar alguns dados, certo? O erro médio quadrático. Ele vai trazer esse número complexo aqui, né? Pra gente. E é isso, pessoal. O objetivo é a gente fazer uma previsão simples. Previsão de preço simples. Utilizando o Skitlearn para isso. O mundo de aprendizado de máquina é bem extenso e complexo. Essa aula vai servir como um kickstart para vocês, um início, para vocês terem a motivação de aprofundar um pouco mais dentro desse mundo de aprendizado de máquina e inteligência artificial, que é bem interessante. E na aula de hoje é isso, e até a próxima aula, se Deus quiser.